E no Evangelho, a gente vê esses leprosos, né? 10 leprosos, que ao ver o Senhor Jesus passar, e eles se aproximam e de longe grita ao Senhor Jesus, né? Porque eles querem ficar livre daquela situação que eles estão vivendo. A lepra, hoje em dia, a gente sabe que é a hanseníase, né? Com a tecnologia e o avanço da medicina, a gente pode ter aí o tratamento, pode ficar curado, mas naquela época era bem mais difícil a situação. E os religiosos da época não queriam nem ficar daqui ali na porta de distância de quem tinha lepra, porque eles imaginavam que além que essa doença, que era terrível, era causada pelo pecado. Então, se eles, os religiosos, vamos dizer assim, não queriam nem chegar perto. Então, por isso, de longe, eles pediu para que o Senhor Jesus aliviasse aquela situação deles. E o Senhor Jesus, ele pede para que eles possam ir se apresentar aos sacerdotes, né? E eles vão. Quando, num determinado momento, uma pessoa, um samaritano, descobre que está curado e volta para agradecer a Deus. Aí eu fiquei imaginando 10 pessoas. Fala que o samaritano voltou para agradecer. O samaritano, que era estrangeiro e era inimigo dos judeus e eram tidos como pecadores, né? Já sabia que aquele povo da Samaria era um povo pecador. Mas ele voltou, e provavelmente os 9 eram religiosos, porque o Senhor Jesus falou para eles se apresentarem lá para cumprir a lei. O que a lei dizia? A lei dizia que eles tinham que se apresentar no templo para os sacerdotes, para que eles pudessem voltar para o convívio da família, né? É como se fosse uma autorização. Ele ficou curado, vai lá no templo, faz o procedimento que precisa ser feito, e aí eles eram liberados para voltar para casa, porque eles ficavam afastados na cidade, longe do convívio. E eu imagino esse samaritano, que ele não foi desobediente ao Senhor, porque o Senhor deu uma ordem, vai e se apresenta. Mas ele ficou tão agradecido e ali agiu na emoção e quis agradecer, porque na verdade ele nem era religioso samaritano, provavelmente não tinha religião, vamos dizer assim, porque os samaritanos eram inimigos dos judeus justamente por conta disso, questão religiosa. E aí ele nem se importou com a lei e só quis agradecer a Deus. Chegou diante do Senhor Jesus, prostrou-se diante do Senhor com o rosto por terra. Ele se ajoelhou e com o rosto por terra, uma atitude de alguém mesmo que está diante de Deus, porque o povo naquela época, eles não ousavam olhar para Deus. Se fosse o caso de Deus aparecer diante deles, eles não olhavam, eles colocavam o rosto por terra. Da mesma forma que nós, quando temos Jesus exposto, temos que nos colocar diante do Senhor Jesus, ajoelhados com o rosto por terra, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. E eu já falei aqui, em alguns lugares onde eu já fui, que essa é a atitude de um servo que quer que o seu Senhor tome conta da sua vida, que faça o que quiser com o servo. É essa atitude que esse samaritano teve diante do Senhor Jesus. Se colocou diante do Senhor Jesus, agradeceu a Deus. E o que o Senhor Jesus diz ao samaritano? Vai, a tua fé te salvou. Levanta e vai, a tua fé te salvou. Diante daquela atitude do samaritano, de ter agradecido, se colocado diante do Senhor Jesus, os outros 10, ninguém nem sabe o que aconteceu, né?
mas ele voltou e agradeceu. Diante da atitude de agradecimento e de fé, ele naquele momento recebeu a salvação. Com certeza, o perdão dos pecados, da vida velha que ele vivia. Provavelmente, na palavra não fala, provavelmente ele era uma pessoa que não tinha religião, que cometia pecado, porque até mesmo os religiosos eram pecadores. Nós que estamos na caminhada ainda somos pecadores. Provavelmente ele tinha os seus pecados, mas naquele momento ele recebeu a salvação. O Senhor Jesus falou: vai que a tua fé te salvou. Diante da nossa fé, diante da nossa atitude de ser agradecidos a Deus, é claro que nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que nos colocar a serviço, servir e obedecer ao Senhor. Nós receberemos a nossa salvação. Se nós tivermos a mesma atitude desse samaritano, que se colocou diante do Senhor Jesus de joelho, entregou a sua vida a Ele, nós receberemos a salvação, assim como Ele recebeu. Então que possamos pedir mesmo ao Espírito Santo de Deus que nos dê muita sabedoria. Sabedoria para ouvir a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos fala através da palavra e colocar isso em prática na nossa vida. Eu acredito que o Senhor já realizou tantas coisas na vida de todos nós aqui. Já partilhei algumas coisas que o Senhor realizou na minha vida e Ele está realizando no momento um grande milagre na minha vida. As coisas de Deus não é do jeito que a gente quer de imediato. Mas as coisas de Deus é com calma e vão acontecendo naturalmente. E está acontecendo o milagre na minha vida, e assim quando se concretizar esse milagre, eu darei o testemunho aqui. Mas o Senhor está realizando, eu digo para vocês que o Senhor está realizando um grande milagre na minha vida. Pedi durante muito tempo, clamei, pedi a intercessão, São Pedro, São Paulo, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora das Graças, Santa Dulce dos Pobres, Santa Edviges, Santo Antônio, pedi a intercessão e todos os dias me colocava diante do Santíssimo. Glória a Deus, estou trabalhando na igreja, tenho essa oportunidade. Me colocava diante do Santíssimo e pedia ao Senhor Jesus diretamente e também pela intercessão dos santos, para que Ele realizasse um milagre na minha vida, e esse milagre está acontecendo. E eu vou testemunhar em nome de Jesus, mas tenham calma, porque está acontecendo ainda um milagre. E é isso, nos colocar a serviço e deixar que o Senhor Jesus possa realizar tudo na nossa vida, porque somente Ele pode tudo na nossa vida. Somente o Senhor é o Senhor da nossa vida. Eu acredito que a partir daquele momento, esse samaritano reconheceu e teve o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Porque a atitude que ele teve de se prostrar diante do Senhor é justamente isso. Ele estava entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Que possamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, esse coração grato, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda vai fazer na nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.